Muitas vezes o CEO, enfim, quem está à frente dessa empresa, sabe vender o produto dela, né? Agora, vender Perfeito. o valuation dela, vender a ação dela, são outros 500, porque envolve entender de fluxo de caixa, envolve entender de taxa de juros, de taxa de desconto e aí por diante. Eu queria te perguntar, qual que é o papel do valuation no dia a dia dessas empresas que estão, por exemplo, querendo acessar o mercado de capitais? Ela sabe o que é valuation? Ela usa o valuation para alguma finalidade? Outra do que um M&A, ou uma venda, um IPO, etc. Ela entende a questão do valor daquela empresa enquanto uma ferramenta de planejamento financeiro, por exemplo, de estratégia financeira? Eu te diria que assim, a resposta natural seria não, porém, eu acho que esse impacto que eu comentei que o mundo de startups e VC teve para o pequeno e médio empresário também impactou nesse tema, de chamar a atenção. Porque, de novo, você começa a ver, né, notícia no jornal e aí ele começa a fazer conta. Não, pô, peraí, saiu ali que aquela empresa captou 10 milhões de dólares e ele vendeu 20%, pô, então aí faz conta, pô, 50 milhões de dólares. O cara, pô, eu sei que ele não fatura o que eu faturo e tá valendo 250 milhões de reais. Pô, peraí, então quanto que vale o meu negócio? Então, acho que esse movimento também começou a passar Tá. na cabeça desses empresários. Óbvio que se a gente for olhar, talvez estatisticamente, assim, a grande maioria não sabe como se faz um valuation, não sabe qual é o valor estimado da sua empresa naquele momento, mas acho que é um tema que passou a ser mais presente no dia a dia desse empresário e que antes ele não existia. Era um tema que aparecia quando eventualmente vinha uma oportunidade de vender a empresa e que não partia nem do empresário, né? Alguém batia lá na porta Sim. dele. Então, eu acho que passou a ser um tema mais presente. Um outro aspecto que passou a trazer esse tema também foi a questão dos planos de incentivo e stock option. Eu acho que isso é algo que eu vejo alguns pequenos e médios empresários que foram implantando ou querendo implantar esse alinhamento de longo prazo. Poxa, eu queria aqui que o meu diretor virasse meu sócio, algo nesse sentido. E aí, naturalmente, para isso ele precisava entender quanto que a empresa valia. Ou criar uma métrica de valorar a companhia. Então, eu acho que é um tema que passou a permear mais isso. Olhando numa ótica de mercado e no momento atual, assim, o que a gente vê? Acho que alguns pontos importantes. A gente desenvolveu a Before, óbvio, é um negócio da nossa vida, é o que a gente está lá matando e morrendo todo dia, mas a gente fez a Before para o Brasil. Não é clichê, não é discurso, assim, é algo que é para ficar por décadas. Porque você falar de fazer IPO com juros futuro batendo 15%, dependendo de quem for, vai te chamar de maluco. Sim. Mas a gente não está olhando só para o agora, né? A gente está olhando, como eu falei, décadas para frente. E o mercado ele é cíclico sempre. Uhum. Se a gente estivesse conversando quando o juros estava a 4 e você falasse, não, mas pô, juros... E quando o juros chegar a 15, agora não volta para 15 e tal. Então, o mercado é cíclico, sempre vai. Então, a gente tem essa visão de longo prazo. No momento atual, tema de discussão de valuation é sempre mais duro e mais difícil por causa do momento, mas acho que a mensagem que eu passo, que eu tenho trocado assim com investidores e empreendedores tem dinheiro disponível para boas companhias no preço certo. Aí o ponto X da questão está no preço certo. O empresário às vezes tem uma percepção de valor que a companhia vale mais e o investidor no momento atual está fazendo a conta assumindo que no limite você consegue comprar que seja um título público a inflação mais 7 garantido e ele vai botar isso na conta de preço. Então, chegando no preço certo, sai negócio. Está mais difícil de sair negócio. E aí, realmente, o empresário que é bom, confia no negócio dele, ele vai preferir não vender uma parte da empresa agora e esperar o mercado melhorar. Mas
esse esperar precisa ser um esperar preparado, lembrando aquele ponto que da governança. Da governança que eu comentei, enfim. Agora, tem realmente uma necessidade de educação para esse empresário de quais são as alavancas que impactam valuation. Acho que isso é uma coisa que ainda está um pouco longe da visão do pequeno e médio empresário. Tá. Acho que é algo que talvez é mais claro para um empresário de companhia grande, de capital aberto, né? Que ele sabe ali quais são os KPIs e métricas do negócio dele que o mercado gosta de ver, né? Que o mercado gosta de acompanhar, então tem um foco naquilo dali, ele sabe que botão apertar para impactar o seu valuation, o seu pitch, enfim. Eu imagino que uma dessas alavancas seja, por exemplo, o CAPEX, né? Seja assim, eu tô captando essa grana, pode ser via equity, pode ser via dívida, porque eu quero, por exemplo, aumentar minha capacidade produtiva, ou, sei lá, eu quero expandir para um outro território e tal. Na sua leitura, qual que é o destino principal, assim, dos recursos que são captados nos IPOs? Eu diria que tem dois grupos. Quando não é oferta secundária, claro. Isso. Eu diria que tem dois grupos. Um grupo é para desalavancar, porque muitas vezes esse pequeno e médio empresário ele consegue crescer tomando dívida. E aí, assim, o empresariado brasileiro ele é muito bom. Porque pensa que, assim, tem nessas 380 mil empresas, tem uma vasta maioria que está crescendo, dando algum lucro, pagando juros de 20%, 30% ao ano. Então, assim, se ele tivesse desalavancado, ele provavelmente estava distribuindo dividendo muito bem, obrigado. Né? Então, tem um grupo de empresas que vai fazer a captação primária por uma reestruturação de capital. Okay. Que aí, efetivamente, deixa eu parar de tomar dívida de curto prazo, vou quitar isso daqui, de repente alongar um pouco a dívida e reestruturar capital. E isso faz... E aí, realmente, às vezes, você abrir mão de 20% da tua companhia, como um exemplo aqui hipotético, né? Mas para parar de pagar serviço de dívida e começar a distribuir dividendo, mesmo que às vezes seja num preço que não é o que você gostaria, mas faz sentido. Se fizer a conta direitinho ali na ponta do lápis, dá para ver que faz sentido. Então tem esse grupo e tem o grupo que para uma visão de crescimento, não necessariamente estruturar capital. E aí crescimento ele pode vir de diversas maneiras, dependendo do setor da companhia. Né? Às vezes crescimento é expansão comercial, e aí a companhia precisa de dinheiro para aumentar time comercial, e a sua geração de caixa presente ela não permite essa expansão mais acelerada. Né? Então, levantar capital para fazer expansão comercial. Tem também possibilidades, a gente vê alguns casos assim já de crescimento inorgânico. Então, vou levantar capital para comprar um concorrente, enfim. Então, depende muito obviamente, do segmento e momento da companhia, mas eu separaria nesses dois blocos. Sendo que, normalmente, esse segundo bloco, que é a dinâmica ali focada no crescimento, as companhias que vão ter mais sucesso na captação desses recursos, dependente isso de momento de mercado, sempre, e aí entra um pouco da preparação desse CEO, desse fundador, empresário, para conseguir vender a empresa e não vender o produto que ele tem, que é ele se demonstrar para o mercado como um exímio alocador de capital. Legal. E isso é algo que é difícil a gente ver em pequenos e médios empresários. A gente tem um exemplo prático. A MySmoo, que é uma empresa listada na B4, assim, você conversa com o CEO, presidente do conselho, enfim, que são os cofundadores da companhia, eles são exímios alocadores de capital. Assim, eles conseguem te passar a segurança que, beleza, se a companhia, para cada real adicional que coloca nessa companhia, a destinação daquele real adicional gera um retorno relevante.
né? Então, isso é um desafio, porque muitos dos pequenos e médios empresários, eles foram crescendo na raça, literalmente, né? Uma muitas coisa vezes mais reativa, assim, muitas vezes, né? Deu mais um incêndio aqui, joga capital ali, então incêndio ali, joga capital ali. mais reativa, muitas vezes de feeling, você ainda tem aquela coisa do empresário, ele sabe que vai dar um bom retorno, mas ele não faz a conta do ROIC daquele negócio. Certo. Então tem um processo de aprendizado, aí obviamente aqui eu não estou falando que, o pequeno e médio empresário, ele precisa aprender e ele fazer a conta na vírgula, mas minimamente entender o conceito para que o seu gerente, diretor financeiro, possa trazer essas análises, né, para ele e isso ajudar ele no processo de levar essa visão para o mercado.